Boa noite. Boa noite. Em mais um Papo Reto, hoje temos aqui Gabriela Palombo, ex-vereadora e atualmente é coordenadora executiva da cultura do município. Coordenadora agora? Saiu da presidência da Fundarte por quê? Bom, a presidência da Fundarte ela é um cargo voluntário. Certo. Então, eu já ocupava o cargo como coordenadora de cultura, e essa é uma prática que se tem ao longo do tempo, como uma forma, inclusive, de poder remunerar o trabalho do presidente. Sim. Na Fundarte, a gente desenvolvia alguns programas, projetos, mas também, basicamente, ou sobretudo, a implementação e também a realização do calendário de cultura, do calendário cultural do município, que é um trabalho também próprio da Coordenadoria de Cultura. No próximo ano, até por ser o terceiro ano do prefeito Edinho, a nossa expectativa é que a gente, é claro que a gente segue inovando, mas a expectativa é de consolidar o que a gente vem fazendo até agora, então aumentar a qualidade, ampliar esse trabalho, e aí foi o entendimento do próprio prefeito, porque assim, quando o Edinho assumiu a prefeitura, ele cortou bastante carga. Certo. Então na Secretaria de Cultura existem duas coordenadorias, a de patrimônio e a de cultura. De forma que quando eu estava ocupando a presidência da Fundarte, essa coordenadoria ela fica vaga, porque assim, é um trabalho que ele não acontece, e é importante que aconteça. Então, o entendimento do prefeito é que para esse próximo período eu possa colaborar mais da gestão desses projetos e dos programas que a gente já implementou, até nessa perspectiva de que a gente amplie, que a gente traga mais qualidade. E eu estou na missão para colaborar e tenho um puto de um compromisso com a cultura. Então, é um pouco assim, nesse contexto que eu deixo a presidência da Fundarte e sigo na Coordenadoria de Cultura, que já era o meu cargo, mas eu não exerci. Eu lembro que logo no começo, quando você entrou lá, eu fiz uma entrevista com você, lá no prédio lá, tá naquele mesmo lugar ainda? Sim, no Embaixo do Palacete das Rosas, mas deram uma melhorada, porque na época tinha uma sala cheia de caixas abandonadas. Nós saímos em janeiro desse ano, voltamos em agosto para ter uma reforma, porque caiu um pedaço do teto do palacete, um longo período de coisa elementar, tipo limpeza de calha, que não é feito. Tinha umas infiltrações, então assim, foi uma reforma grande que foi feita e ele está pronto. Demorou esse período, eram 3 meses. Como toda reforma. Demora. Sai do planejamento. Aquele prédio é tombado? É tombado. É tombado, né? Uma perguntinha. Você triplicou o orçamento na cultura da cidade. Onde foi usado esse dinheiro? Em 2016, o executado pela Fundarte foi em torno de 490 mil. Em 2017, a gente executou um orçamento de praticamente 1,5 milhão, então ele triplicou. Foi uma decisão de governo, obviamente, né? Não foi eu, mas é claro que a gente se empenha para defender, né, a cultura. E esse recurso ele foi usado no calendário de eventos do município, calendário oficial, na ampliação das oficinas culturais. Então, assim, a gente tem, esse é o principal carro-chefe da Secretaria da Cultura, as oficinas. A gente tem um número de 11 professores concursados. A gente tem hoje mais 11 linguagens, então a gente dobrou as oficinas, aumentou bastante o número de instituições onde a gente está presente, e uma agenda intensa, não só do calendário de eventos da Prefeitura, mas de novos projetos e novos eventos. O nosso balanço em 2017, que a gente apresentou na Câmara, a relação de eventos que a gente organizou ou apoiou de alguma forma, dava acho que basicamente 101. Então assim, era como se fosse um evento que era 3 dias, uma agenda bem intensa. E aí a gente vê onde está, onde esse recurso foi investido. Esses eventos são em várias áreas, assim, né? Várias áreas. A gente tem desde o carnaval, a literatura, música, dança, audiovisual, circo, teatro. Então assim, é uma diversidade de expressões, e dentro dessas você tem uma diversidade grande de, por exemplo, música. Você tem uma gama, você tem o samba, o rock, o viola, enfim. Então, assim, junto com esse triplicou o orçamento, mas também em relação a outra gestão, aumentou muito o número de eventos também. Muito, sem dúvida nenhuma.
uma avaliação que é compartilhada pela própria classe artística, pela a população que consome essa cultura, enfim, acho que é nítido, assim, né? Nítido. Aumentou bastante. Alguma pergunta aí, Augusto, ou não? Não, só estou dando boa noite por enquanto aqui, comentando aqui, mas não é só, por enquanto, dando nenhuma. Certo. Uma discussão recorrente na rede social é sobre verbas de secretarias. Atualmente se discute o dinheiro direcionado para a parada gay. Gay não, LGBT, né? Onde muitos dizem que a prefeitura poderia investir em outras áreas. Pode uma secretaria direcionar verba para outra secretaria? Porque a discussão é essa, mas o prefeito poderia pegar esse dinheiro para tapar buraco, para comprar remédio. Pode isso ou não pode? Acho que é uma boa discussão essa. É claro que se o prefeito quiser extinguir, por exemplo, a Secretaria da Cultura, como a gente está vendo agora que o governo federal vai extinguir o Ministério da Cultura, ele pode. E aí a pasta fica sem recursos. Mas uma vez que ela existe, ela tem que ter minimamente uma destinação de recursos. Se a gente for olhar, por exemplo, em Araraquara, o orçamento da cultura, ele dá 1,5 do orçamento geral. 1,5. Então, assim, a gente luta, isso porque a gente está falando que a gente triplicou. Né? Então, assim, no Brasil como um todo, o valor da cultura, o investimento da cultura é muito pouco. A gente entende, o nosso governo, esse governo entende, que a cultura ela tem um papel estratégico na formação do cidadão, na formação de consciência crítica e, além desses aspectos do campo simbólico, também muito concreto na questão de geração de renda, de emprego, enfim, uma cadeia que ela movimenta. Agora, fora, então assim, tem um recurso que é destinado para a cultura, ele representa muito pouco no orçamento geral e uma vez que ele foi aprovado pela Câmara para aquela área, ele não pode se alterar. Essa é uma coisa. Uma segunda coisa, que ainda que muita gente diga que esse questionamento é legítimo, porque discute-se o buraco, a saúde, e eu acho que a sociedade é importante que ela tenha prioridades e cobre isso dos governantes, isso é muito comum, especificamente com a parada LGBT, que evidentemente tem um recorte de preconceito, sim, porque muita gente, porque assim, eu nunca vejo um questionamento, não vi questionamento parecido com Marcha para Jesus, eu não vejo questionamento parecido com outros eventos maiores que a parada LGBT, por exemplo, com essa mesma força e intensidade. Então, para mim, também tem um recorte aí de preconceito, e eu acho que nesse sentido a gente precisa fortalecer essa agenda, né? Porque, bem ou mal, gente, se for ver a parada gay, esse ano a gente estimou 8 mil pessoas. Gay também paga imposto, como todo mundo. Sim. Então, assim, da mesma forma que as pessoas elas demandam aquilo que elas acreditam por suas convicções, também é legítimo que essa comunidade, que esse grupo social, tenha, por parte do poder público, um retorno também para suas demandas, né? E a parada é um evento aí que ele é carregado de um simbolismo, de importância política, e também consome um orçamento muito pequeno dentro do universo da cultura. E Araraquara é vista como um modelo, assim, né, dessas políticas LGBT. Olha, enquanto a parada estava tendo a concentração no parque infantil, eu estava lá desde o começo. Eu vi, no mínimo, umas 8 vans da região postando com grupos de fora, que né? vêm né? com essa perspectiva de resistência e de visibilidade, assim, pela importância que o evento tem. Então, Araraquara, respeito, assim, nesse ponto, Araraquara ela se mantém, né, dentro de um cenário nacional onde essas pautas elas começam agora a serem aquecidas, a serem atacadas. E você tem razão, então assim, e é importante ter essa firmeza. Né? E é importante também que as pessoas que se sintam aí minorias nesse sentido milite nas suas questões, né? Tem que sair aí e gritar. Eu também, exatamente. Cada um tem um viés e cada um que milite por eles. Né? Muito se reclama também, Gabriela, da falta de políticas públicas na área de cultura para moradores da periferia. O que vem sendo feito nesse sentido para tentar ajudar principalmente os jovens das drogas, por exemplo, o que vem sendo feito?
como eu disse, as oficinas culturais, elas têm um papel não no sentido de formação artística, mas de inclusão de cidadania. Então, por meio da cultura e do esporte com as escolinhas, a gente intensificou bastante a presença da cultura e do esporte nos bairros da cidade. A Prefeitura criou um programa com Territórios em Rede, que são 6 regiões da cidade que tiveram todo um mapeamento aí com base em indicadores concretos, objetivos, que demonstram que nessas regiões a vulnerabilidade social, a criminalidade, a marginalidade, a gravidez, a adolescência, enfim, uma série de indicadores que você vê que tornam a vida da população quase insuportável, estão ali presentes. Então, basicamente, todos os programas que a gente implementa e os projetos que a gente implementa, a gente vai para os territórios com mais intensidade. Então, por exemplo, a gente está agora com um programa de Natal, começou domingo, noitíssimo, que foi lindo, muito bonito. Vamos percorrer os 6 territórios. A gente está pensando na programação do Carnaval 2019, vamos percorrer os territórios. E a gente também tem uma agenda que a gente procura descentralizar de eventos culturais. Em 2017 a gente fez um evento incrível na região norte, que foi a Zona Norte em Cena, em parceria com o SESC, por exemplo, que levou uma estrutura de primeira qualidade para o Selma Day. Esse ano a gente tem uma série de pequenos eventos e isso torna mais caro a gestão da cultura, porque quando você centraliza em equipamentos que já têm estrutura, fica mais barato. Então, assim, isso também, no bairro, claro, você tem que ter o transporte, estrutura com tenda, porque não tem equipamento pronto. Som, gerador, palco. né? Mas quando a gente olha o balanço dos eventos, das atividades, a gente tem ido com muita força. Assim. Claro que Araraquara é grande, tem muita gente que não tem noção do tamanho de Araraquara, do que significa, por exemplo, a região norte, ou esses territórios, porque são muito distantes. Claro que ainda está muito longe do ideal do que essa população merece, mas assim, existe um esforço, existe um projeto, e que agora em 2009 a intenção é ampliar, consolidar, deixar mais forte, especialmente com a segurança pública. Tá, como funciona mais ou menos as oficinas culturais? Parece que estão aí em 17 instituições e atende a 2.000 crianças, é isso? E jovens e adolescentes. Como funcionam esses projetos? Quais são eles? Nós temos as linguagens já das oficinas concursadas, que são esses 11 que estão na Secretaria da Cultura, e por meio de editais nós contratamos mais 8 professores, com 11 linguagens, e agora a gente também tem as oficinas de férias, porque elas vão acontecer nas férias, que é um período que eu acho que é um absurdo, porque é quando mais necessita, porque a criança não está na escola. Então funciona, seja na instituição ou no equipamento público, às vezes é uma escola, às vezes é um CRAS, é divulgado no bairro, e tem também o apoio da equipe da participação popular, um período de inscrições a partir dos 6 anos de idade. A gente ainda não tem nada para o público piquititi, tem que ter, mas ainda não tem. E diversas linguagens. Então, assim, a gente tem procurado, inclusive, com as novas, diversificar e modernizar. Então, por exemplo, hoje a gente tem oficina de youtuber, que acontece no Céu das Artes. A gente tem oficina de balé, tabuleiro sapateado, dança de rua, dança de salão, na área de literatura, tem diversas áreas. Você falou do Céu das Artes, lá está sendo utilizado, aquele espaço assim, bem utilizado? Estava bem ocioso. Porque antigamente ele estava ocioso, foi gasto um dinheiro grande lá para construir. 4 milhões, um recurso que veio do governo federal, abriu. Então assim, a gente tem bastante oficina funcionando no Céu das Artes. E ele é um espaço, como ele está num território, que é o São Rafael Indaiá, é um dos equipamentos que recebem também quando... Que é a região do Selma Day, né? A gente faz no Vale Verde, é um território, o Indaiá São Rafael é outro, e aí o Céu das Artes é um espaço importante pra gente, um equipamento público lindo, e ele tem uma agenda hoje bem mais forte de oficinas, ele tem um CRAS lá dentro, também tem trabalho social, e também o esporte tem mais escolinha de esporte, mais modalidade. Tem uma pergunta aqui, a Suzelaine Pedroni está perguntando: se a Câmara de Vereadores não aprovar recursos financeiros para o Carnaval do próximo ano, esse dinheiro pode ser investido em outras áreas ou cai na mesma questão já citada? Não, porque assim, a gente não tem recurso específico para aquele evento. Então você tem um orçamento da pasta, e aí a pasta ela vai aplicar. Se o vereador eventualmente ele remanejar, ele apontar que ele acha que 1,5% para a cultura é muito, espero que não,
Mas se ele fizer isso e ele remanejar metade do orçamento da cultura para outra área e o prefeito sancionar, a gente provavelmente não vai ter carnaval porque não vai ter recurso. Por enquanto, vai ter carnaval esse ano? 2019 vai ter carnaval. Mas vai ter desfile lá no CEAR, como era antigamente, ou como foi no ano passado? As escolas de samba, desde 2016 foi feita uma ação um pouco desastrada, eu diria assim, no que se refere à forma como a prefeitura fez o repasse para as escolas de samba. Mudaram uma lei no meio do caminho, o pessoal já tinha consumido 80% do recurso que tinha sido repassado, de forma que elas não conseguiram atender às exigências de prestação de contas daquela lei. Sim. Então, há um impedimento legal para que até que isso se regularize, elas não podem receber nenhum tipo de subsídio público. Sem subsídio público, elas não organizam, não conseguem se estruturar. Por isso, a gente não tem mais desfile de escolas de samba, mas a gente está buscando retomar uma tendência que eu acho que é no Brasil todo, que são os blocos abertos, que foi dando muito certo. Além dos shows no Pinheirinho e na Bento de Abreu, que também se mobilizaram bastante a população. Então a gente vem buscando trabalhar um pouco nessa perspectiva. Trio elétrico nas ruas também, olha, funciona muito bem, viu? Ano passado teve várias ações, né, no carnaval, né? Mas eu acho que trio elétrico tinha lá legal. Antigamente, todo mundo adorava. Exato. É uma coisa Deixar a fonte que não é ali, caro, e sai por aí. Eu gosto muito. Uma coisa que eu ia te perguntar, quando eu te fiz aquela entrevista logo que você entrou, você falou para mim que ia tentar descentralizar o Choro das Águas, você ia fazer nos bairros, mas não aconteceu, né? Então, assim, a gente tem essa vontade que é espelhada um pouco no que aconteceu na ocupação da Praça das Bandeiras. Mas isso exige também, por outro lado, algum tipo de participação da população. Da sociedade. Exatamente, porque o poder público ele não tem condição, ficaria muito caro, e eu acho que nem seria essa a ideia de fazer tudo por ele mesmo. Então, assim, a gente vem trabalhando para tentar estimular e fortalecer que nas comunidades as pessoas se organizem em coletivos ou associações, para que, assim, mediante algum tipo de apoio do poder público, a gente possa ocupar. Com feira, com desenvolver o artesanato, levando uma atração artística, que é isso que é o papel da prefeitura. Essa, por exemplo, é a parceria que a gente estabelece com a Associação da Praça das Bandeiras. Mas a gente está vivendo um processo muito difícil no sentido das pessoas se interessarem a dedicar um pouquinho do seu tempo por aquilo que não é para si próprio. Né? Então, assim, tem ações incipientes. Então, por exemplo, hoje você tem o grupo do Rolê Feira, por exemplo, que está começando a ocupar a Praça do Faveiral e tentar tornar ali um espaço de referência. A nossa ideia é descentralizar, a gente tem isso como perspectiva, mas tem que identificar grupos que estejam dispostos a também formar parceria, porque do contrário é impossível. Não dá só para ficar aguardando o poder público. Então a gente estimula por meio especialmente da participação popular, que tem um trabalho aí, uma agenda intensa também ao longo do ano, tentando chacoalhar as pessoas, né, para se engajarem um pouquinho. O grafite sobre o terminal rodoviário é um dos maiores do mundo. Como foi feito esse projeto? E terá outros parecidos em outras partes da cidade? Porque aquele espaço ali ficou bem legal, né? Ficou e não terminou. E tem que ser concluído, vai ser agora em 2019. A Secretaria da Cultura, na verdade a Prefeitura, a gente recebeu uma proposta, que foi uma parceria da Escandafo, da Contexto, outros atores aí, outros parceiros, com a proposta de revitalizar aquele espaço, e foi bem naquele período, quando o Dória apagou todo aquele trabalho, Paulo, né? Depois ele foi lá fazer. Insensibilidade artística dele. E aí um projeto ousado de que a gente teria o maior corredor de grafite da América Latina, que teria 1,5 km. Foi apresentado pra gente um orçamento que super viável naquele momento. O problema é que, como é uma arte que ela dialoga muito com a questão de textura, e dependendo da técnica daquele artista, ele vai consumir muito, enfim. Ficou faltando um recurso. Então, assim, aquilo que foi apresentado não foi concluído. A gente está buscando parceria, porque, inclusive, o projeto ele prevê que
que aquela área embaixo ali a terminal, ela vai ter uma iluminação diferenciada, um paisagismo diferenciado, para que a gente possa ter feira ali também, outras intervenções. Então, a gente fez, por exemplo, parceria com vários artistas, assim, para esse projeto vem muita gente de fora, mas aqui na cidade, por exemplo, o Espaço Jovem no Pinheirinho, a própria Praça do Faveiral, nos eventos do Rolê Feira, a gente tem procurado, e a gente tem artistas assim, de um nível de sofisticação muito grande, muito alta, muito bons. Então a gente vem assim procurando na medida do possível, porque também é caro, revitalizar alguns espaços, material caro, e revitalizar alguns espaços públicos por meio do grafite. Mas esse 1,5 km seria onde? Só ali embaixo? Iria até onde ali mais ou menos? Até o Balão Savenhago, até, se eu não me engano. Dos dois lados? Dos dois lados. Tá. Dos dois lados. Que tem aquele paredão, né? Isso. Que segue ali, né? Vai ficar bem diferenciado Acho mesmo, né? Eu acho que um lugar legal também que seria para fazer isso era o Mercadão, né, municipal. Sim, sem dúvida. Ficaria legal, né? O Mercadão é um lugar que precisa ser realizado, né? O Mercadão é o nosso sonho de consumo, assim, poder trabalhar com ele. É que existe uma pendenga judicial, porque na verdade ele é um processo bem assim também complicado, que veio desde a década de 90. Aqueles blocos passaram para a iniciativa privada, então assim, todos eles têm dono particular, mas o ponto é público. O prédio é da prefeitura, né? O ponto. O prédio. Então, aí tem muita coisa na justiça, porque tem muita dívida, gente que abandonou. Então, assim, por uma questão legal, a gente, porque até a minha prefeitura não pode investir naquilo que não é público, para que só o particular também tenha vantagem. Então, assim, é esse impedimento que dificulta para a gente ter um projeto para o Mercadão, porque ele está numa área nobríssima da cidade, né? central, né? Nossa, seria um potencial enorme. Você vê aí o Mercadão de Ribeirão Preto, que lindo. Com a revitalização, ficou demais. Muito legal, né? Não precisa nem inventar roda, é se espelhar no que deu certo. Exato. Mas a gente não consegue mexer com o Mercadão, porque isso é legal. Podia pensar ali dentro do terminal também, né? Sei lá. Sim, tá bem feinho, né? Eles estão mexendo lá, parece, trocando os banheiros e tal, né? Reformando, né? Mais, né? Tem alguma coisa aí? Não, por enquanto. Não, só tem gente falando de drone. Gente, é cultura, não é PTU. PTU, você vai até a prefeitura, que o pessoal está lá recebendo todo mundo secretaria que recebeu a cartinha, viu, gente? Recebeu a cartinha, vai lá. Não é aqui. Como vai funcionar o projeto de lei que vai modernizar a cultura da cidade? Também eu sou de consumo, falo que a gente tem que ter desprendimento, às vezes humildade, saber que a gente faz certas coisas que a gente não vai ver o resultado, mas esse é o que eu não queria morrer antes de ver. E tá lá, viu o Ernesto, que é o jurídico da prefeitura, que era o nome dele, agiliza pra gente, então, assim, já existe um acúmulo por parte do Conselho de Cultura, da classe artística, sobre um pouco a expectativa do que se espera, o papel que a Fundarte cumpra, que é principalmente na área de poder captar recursos e ampliar os investimentos para a cultura. E também existe uma pressão do Ministério Público e do Tribunal de Contas para que isso aconteça, para que ela crie quadros de funcionários, enfim. Então a gente está no momento do jurídico da prefeitura, está nos devendo a minuta de um projeto. Vamos cobrar. Para avaliar com o conselho e até por uma questão de posicionamento, a ideia é chamar uma audiência pública para que a população da Câmara questionar da ideia, contribuir, e após esse momento de discussão coletiva, ele ser aprovado. Então, isso era para acontecer em dezembro, acredito que não vai aprontar a minuta, não vai dar tempo da audiência pública, mas eu acho que não passa de janeiro. Mas assim, qual que é a base dele, assim, o cerne dele seria o quê? É a vocação da Fundarte, ela precisa criar uma estrutura de quadro de pessoal, que, por exemplo, a gente se espelhou um pouco no SESC, da forma como o SESC se organiza, alguns quadros que o SESC tem de função, alguns modelos de fundações públicas pelo Brasil, e a Fundarte ela tem que ter uma estrutura de quadro, porque assim, funciona uma simbiose. A Secretaria da Cultura tem o recurso humano, e toda a experiência que esse pessoal tem, que é uma equipe muito qualificada, de longo tempo. A Fundarte tem um recurso para fazer os eventos e os projetos. Tanto que, assim,
ao longo da história, quando o presidente da Fundarte e o secretário da Cultura não se bicam, é um problema, porque cada um tem um lado da moeda. Não é o caso meu com a Tereza no tempo que precisa os dois se unir para a coisa acontecer. Exatamente. Assim, isso é muito forte ali, é um objetivo comum, todo mundo trabalhando pelo mesmo projeto. Mas a Fundarte, por exemplo, assim, ela não tem um controle interno, ela não tem uma continuidade entre a gestão e sai gestão, de acordo com a cabeça de quem está ali, faz uma coisa diferente, ela não tem uma rotina administrativa. Exatamente. Então, não fortalece, não enfraquece, não tem um método diferente de trabalhar, e na administração pública a gente tem que ter regras que valem para todo mundo. Tem um padrão, né? Senão... Um padrão, e também, assim, a expertise, o conhecimento. Eu hoje, por exemplo, 2 anos que eu fiquei na Fundarte, eu acumulei um nível de, assim, de experiência, de conhecimento, que ele tem valor. E quando a gente vai, leva isso junto. Então, assim, ao longo do tempo, você teve vários gestores ali, gente muito boa. Quando sai pra gente nova sem experiência, então a coisa... Então, quando você tem um serviço quadro, e a ideia é abrir concurso público, nada vai ser, não é para pendurar ninguém, gente. Comissionado. Tem que ser estrutura de servidor mesmo, de carreira. Para que isso também fique ali. Você imagina, você tem Tem uma solidez, né? Exatamente. E entre a gestora e a gestora, ela tem uma rotina, um funcionamento que ela acontece. Então é isso. Continuidade, né? Exatamente. Outra coisa que eu ia te perguntar, você falou, o que você tira de positivo lá nesses quase 2 anos que você ficou lá? Nossa, gente, é um aprendizado. Eu tinha um nível de conhecimento da administração pública, porque eu já tinha trabalhado no outro governo do Edinho, no OP, depois na Câmara Municipal, é evidente também que isso amplia, mas assim, a prática da gestão pública para mim foi nova. E eu acho que hoje eu saio muito assim, uma experiência muito maior. Não só na minha compreensão da cultura e de como ela funciona e de como ela se organiza em Araraquara, que é uma área que eu defendo enquanto militante, mas também no que se refere ao próprio conhecimento de como, da questão de orçamento, assim, para quem vive assim, profissionalmente na área pública, como é o meu caso, eu acho que isso é de uma riqueza. Eu hoje me sinto, nossa, anos-luz no que se refere a esse tipo de conhecimento, de experiência, né? Foi incrível. Outra coisa, no Teatro Municipal tem já um prazo de entrega? Vocês já estão com algum projeto depois que ele foi entregue? Tudo correr bem, abril. Porque assim, tem muita coisa que não depende da gente, não só na questão de compra de material e de conseguir encontrar aquele material específico, né? Que algumas coisas assim, elas são um pouco comuns, é difícil achar no Brasil. Mas também porque muita gente usou de equipe própria da prefeitura, porque não tinha um centavo previsto para o Teatro Municipal. Sim. E de repente desabou uma parte dele. Afundou, caiu. Também um processo de muito tempo sem ter manutenção. A gente sabe, é como a casa. Fica um tempão sem fazer manutenção na casa e no carro, olha que deu problema, comeu o teu salário por uma vida. O Teatro Municipal foi a mesma coisa. Então assim, o fato da gente trabalhar com equipe própria também limita e torna o processo um pouco mais lento. Porque ainda que o prefeito tenha suplementado o orçamento da cultura, porque não tinha essa previsão, já foi gasto 1,5 milhão de recurso próprio na recuperação do Teatro Municipal. Então, a nossa perspectiva é que ele volte em abril, e assim, gente, lindo, repaginado. Nossa, já... Esperamos então o fantasma da obra. Vamos reabrir. Não dá. Pode ser. Já que a gente fala em sonho de consumo, dá para trazer ou não? Vamos tentar. Eu gosto de sonhar alto, gente, senão a gente não sai do céu. Falando em teatro, uma coisa que sempre vem, né, a cabeça, não sei de que forma a prefeitura pode fomentar isso, mas a gente vê que em outras cidades, em Ribeirão Preto, eu fui em Piracicaba ontem, o teatro de lá, você vê que sempre tem atividade, peças famosas, pessoas se apresentando. O daqui a gente percebe que fica muito tempo ocioso. Como que o município poderia atrair, né? Pode. Essas... Na gestão anterior, no primeiro e segundo mandato do Edinho, não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha uma agenda mais constante no Teatro Municipal e desses espetáculos dos grandes circuitos. Então, assim, também tem que ter uma iniciativa por parte dos gestores. O que a gente fazia naquele período? Entrava em contato com
com as companhias. E aí a prefeitura ela oferecia alguns subsídios. Então, por exemplo, hotel, fazer parceria, alimentação. E também tentava articular uma rede com cidades como, por exemplo, Ribeirão Preto ou Franca, ou Rio Preto, para ter um circuito no interior, de forma que ficasse mais barato a vinda deles, para que isso se refletisse no preço e as pessoas fossem. Então tem que ter essa iniciativa. Como a gente fechou o teatro para reforma, a gente perdeu porque você não tem, o CEAR ele tem limite, ele não é pensado para espetáculo. Né? Agora, tem um outro porém também. Embora o teatro vai vir lindo, ele tem uma capacidade pequena de público. Reduzida, né? Às vezes então isso fica caro. Né? O ideal seria que a gente tivesse um teatro aí de pelo menos 1.000 lugares. Talvez seja alguma coisa para se pensar. Qual a capacidade dele? 480 lugares. É porque eu já tinha ouvido. Vai permanecer igual, não tem como ampliar. A gente teria que ter um novo teatro municipal, pensando numa capacidade maior de público, para poder ficar viável, porque são muito caros. A entrada fica muito cara. Fica muito caro. Então, assim, mas ainda assim, com esse esforço de tentar criar um circuito para o interior e as parcerias que ficam mais barato a vinda, isso já ajudaria. A gente poderia estar recebendo espetáculo. Então, assim que o teatro reabrir, a gente espera poder colocar Araraquara de novo nesse circuito. E uma última perguntinha, última não, penúltima, né? Existe aí um processo, né, da Fundarte de 1 milhão. Em que pé está? Né? Porque 2 pessoas haviam sido condenadas, alguém devolveu o dinheiro, qual a situação que... Foi quando na época que você era vereadora, né? Sim. Você que fez a... Eu fiz a denúncia em 2011, eu participava do Conselho de Cultura. Eu sonhava em disputar a Câmara, que eu disputei em 2012. Não, a denúncia foi em 2010. Isso. Eu disputei em 2012. Faz uns 15 dias, eu acho, eu fui chamada para uma audiência, que até então eu não tinha informação nenhuma de como a coisa corria, porque assim, o Ministério Público, ele trabalhou 3 anos e meio para montar, para fazer uma investigação e chegar a uma conclusão. Então aí ele concluiu que houve desvio de mais de 1 milhão, ele identificava as pessoas, as empresas, que pareciam compor aí todo um esquema, enfim, uma forma de agir ilegal. Ele terminou esse trabalho e vai para o judiciário, então quem julga é o judiciário. Tá nessa fase aí. Está nessa fase das audiências, mas assim, só não fica aqui um desabafo, né? O dia que eu fui, por exemplo, participar dessa audiência. Onde foi? Foi no fórum. Fórum aqui mesmo. No fórum aqui mesmo. E aí, entre as pessoas que estavam lá, que tinham sido convocados ou chamados para ir para essa audiência, tinha uma moça que é uma artista, que era uma das que estavam lá, quando eu fiz a denúncia, o contrato dela, eu falava, olha, isso é suspeito, ela me mandou receber de 3 e tal, caixa de 25. E aí ela estava no Amazonas, ela não foi. Então, como ela não foi, adiaram. Então vocês imaginam, gente, assim, ó, numa denúncia de 2010, a gente está indo para 2019. O judiciário no Brasil é lamentável, aumentaram seus próprios salários, aumentaram seus privilégios, mas uma coisa que nem é assim, nossa, não é, a gente não está falando de uma coisa gigante, uma lava-jato, que tem 1 milhão de braço. É uma coisa, né? E então faz 9 anos que está lá. Então agora depende do judiciário essa agilidade. Até porque as pessoas que estão lá, as pessoas que foram assim, pelo Ministério Público, então assim, fica uma carga. Porque se a pessoa não deve, exatamente, tem que esclarecer. E se deve, que pague. Tinha 2 ex-presidentes, né, que estavam envolvidos. Os 2 ex-presidentes daquele período onde foi investigado. E um pessoal que tinha sido de algumas empresas, contratado, né? Que pareciam propor ali preço superfaturado e tal. E tem alguma coisa aí, Augusto? Não. É só a Pagu mandando beijo aí? Deixa eu falar, quando tem prestação de contas da Câmara, pra ela falar, ninguém pergunta nada da cultura. Ela falava, gente, nunca perguntava era eu. Quando eu tava lá, eu falei, ninguém pergunta cultura. Ninguém quer saber de nada. Falando em Câmara... quer saber da dengue, das UPAs. Falando em Câmara Municipal, teremos aí Gabriela Palomo, candidata novamente a vereadora. Olha, o povo quer saber. É uma possibilidade, viu, gente? Uma coisa que eu tinha descartado da minha vida, sinceramente. Sair da Câmara para trabalhar na Prefeitura, ganhar metade do que eu ganhava como vereadora, feliz da vida. Muito feliz.
Mas algumas coisas assim têm me feito repensar. Então, não descarto mais. O que você acha Dessa atual gestão da Câmara Câmara. Municipal? Olha só, né? É. Então, eu falei, vocês peguem leve, ah, mocinho. Fala aí. Não, porque a gente sente Gente, falta dos pau que tinha lá do É, João Farias, antigamente Todo mundo você, cita eu, João Faria. da né? Edna. Eu Saiu falo, os eu rachas falo lá. que eu sinto falta do Donizete Simeone, do Roberval Francis. É, Sim, também. gente, era muito emocionante. Aquilo. Você, João Ó, rendia Farias. jornal. Rendia. Rendia jornal a semana inteira. Rendia. É, sim, eu acho que a Câmara, o Legislativo, quando ele tem um executivo forte, ele tem uma tendência maior a ficar meio que apagadinho. Né? Então, assim, com a gestão do Marcelo foi assim, não estou nem falando do mérito, se foi bom ou ruim, mas era um governo que tinha força, que criava agenda. Agora, com o Edinho também. E o vereador, Suzy, ele é muito cobrado por fazer aquilo que não é a tarefa dele. O Sim. povo cobra, te pressiona, inclusive a imprensa, os radialistas, cobra muitas vezes para que você, aquilo que não é da sua função. As pessoas não entendem muito bem o papel do vereador. Nesse sentido, eu acho que tem que ter um pouco mais de criatividade para trazer evidência. Também precisa. O vereador está ali para defender ponto de vista, para defender posições. E eu acho que está tudo um pouco morno, assim, um pouco morno. Aquela coisa não cheira e não fede. É. Hoje em dia, na política, o fato de não feder já tá bom. Mas a gente tem que se esforçar para cheirar, gente. A gente tem que sair do lugar comum. Fazer algo mais, né? Não, porque... Não é, na verdade. Hoje em dia, só que não feder, ótimo. Já E a tá Câmara, bom. a gente não tem nada que indica, assim, nenhum Nada. tipo de coisa negativa. Sim. Não, escândalo, pelo contrário. Mas também não traz nada, Mas assim, eu acho que falta Emocionante. eu acho que falta um pouco de ousadia. né? talvez. O que emociona ultimamente são vereadores que tiram foto com buraco e não barda. Aonde se viu isso, E gente? os erros de português nos discursos. Senhor da glória, ajudai-nos. Nossa. Eles falam, cadê a loirona? Tá faltando a loirona Tá lá. faltando. Próxima Tô gestão. carinhando pra ele. Nossa gestão, vamos ver. Próxima gestão tem Gabriela Tem que dar uns arrumando, brigões. fazendo barulho, né, Gabriela? Alguma coisa, Augusto, para fechar? O Genê Catanose perguntou aqui, existe uma lei municipal instituindo a Semana Lélia Abramo? Fale alguma coisa a respeito. Você sabe disso? Sei. Olha, a gente tem uma série de leis municipais que instituem. Esse Lélia Abramo está no nosso planejamento para 2019 para retomar, que é uma área também, porque assim, no calendário da prefeitura a gente tem muita ação na área do teatro, em detrimento de outros que tinham quase pouca ou nenhuma. E tinha as oficinas do Estado, Lélia Abramo, que era um papel importante, fechou. E aí eu acho que ficou esse vácuo. É. Então, o Genê, eu sei que ele é um cara envolvido com a cultura, gosta Sim, de E cultura. é parente, né, da Lélia Abramo, Ela é Ah. parente da mulher dele. da esposa Acho que é dele. tia da mulher dele. É. E até pelo simbolismo, pela força da Lélia, Da a gente Lélia, tá, né? a gente tem um planejamento para 2019, ter uma ação da Semana Lélia Abramo, assim como tinha a Mostra o Alce também, que a gente retomou. Aos poucos a gente vai retomando, tentando contemplar o que a gente tem uma coisa, muito evento que é aprovado em lei, calendário, e que às vezes o orçamento não abraça. Uma coisa legal, só pra gente citar aqui, que vocês fizeram esse ano, foi aquela Festival de Música Autoral, né? Foi em 2017. É, o ano passado, né? Esse ano não teve, em 2019 ele volta. Vai ter A ideia é novo? fazer bienal até que ele vai ter tema. E tinha muita gente a boa gente fez lá, o né? primeiro, a gente recebeu inscrições de 23 cidades. Um festival que nunca existiu, quer dizer, ninguém então, conhecia. ninguém conhecia. Pra ver a demanda que tem para o Importância, autoral. né? Tem muita gente boa por aí que ninguém conhece, né? Um Exatamente. festival E E desse. Araraquara tem muito, É. muito, Tem. muita Tem gente. muita tem gente mesmo. boa, né? Que inclusive até nem participou, né? Que tinha um número reduzido, né? Sim, teve. Metade era daqui. É, né? E a campeã foi a Manu Cavalari, que foi, porque é daqui de Araraquara. Eu assisti, foi bem legal. Outra coisa legal, esse projeto da árvore de Natal aí, você também Pô, participou, né? Foi bem interessante, a gente estava lá no dia da inauguração, aquele pessoal da Cássia, né? Também participou, A Cássia né? foi parceira, as mulheres que participaram, elas vieram desses territórios, então 10 mulheres do território do Parque São Paulo, 10 do Vale Verde, em situação de ser uma vulnerabilidade, chefe de família, desempregada.
A Masa foi chamada pela cooperativa Casa para desenhar o modelo da árvore e ensinou essas mulheres, ficou 2 meses acompanhando. Então assim, elas aprenderam o ofício e eu mesmo me surpreendi. Já tinha visto muita coisa feita com material reciclável, mas naquele nível de sofisticação que ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Aquela a gente não via a hora de trocar aquela árvore da prefeitura, falou, gente, tá desbotado, tá Todo feio. ano, mesma coisa. Todo ano uma coisa. Ainda tinha gente que ia fazer selfie. Ela falava, vamos dar uma coisa legal, né? Então, assim, é um projeto sustentável dentro da economia criativa. E ali o embrião, porque a nossa ideia é buscar parceria tem que ter com o comércio, porque se não tiver... E dá uma continuidade. Para esse ano, para o ano que vem, enfeitar os corredores comerciais, porque a Araraquara está muito caída, né? E Mas Ibaté, vai para Ibaté, está uma graça. E os Antigamente, corredores comerciais aqui não caberiam aos comerciantes, Exato. para fazer, porque não tem nada. Se cada um ajudasse Associação em frente à sua comercial, loja, né? Só precisava se unir, né? sim, se cada um ficasse em frente à sua fachada, por exemplo, ficaria lindo. Já ficaria. Estarei fazendo coletivo. Então, assim, a ideia é tentar estimular, vejam, olha, o resultado concreto, dá certo, é mais barato, é bonito, é todo um ciclo virtuoso que a gente vai fomentando, gera renda aqui, aquela pessoa ela vai gastar no comércio do seu bairro. Então, assim, é uma cadeia que a gente gera, estimula e a cidade fica bonita. Então a gente espera que tenha essa parceria com o comércio no pequeno. Certinho, então? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e na quarta-feira a gente volta. Boa noite. Boa noite. Obrigada.